Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. O que são móveis sob medida ou móveis planejados? Cara, então, começar te falando um pouco mais sobre onde eu trabalho. A gente trabalha com móveis sob medida, na bendita marcenaria. Então, o sob medida, ele é basicamente um móvel que tu consegue adaptar ao teu espaço. O planejado, ele segue alguns padrões. Então, a galera tem alguns limitantes de profundidade, de largura, de altura. Então, o planejado, basicamente, tu vai montar um quebra-cabeças do que tem disponível na biblioteca do fabricante. Então, Saquei. a galera trabalha muito com lojas que compram de uma fábrica. Então, por exemplo, tem gigantes como Todeskine, Delano, Dimari. Eles têm várias lojas espalhadas e tem um parque fabril que produz essas peças. As lojas vão lá, montam o teu projeto com essa modulação meio que Lego, assim, encaixando de acordo com o que eles têm, e vão depois montar na tua casa. Mas são adaptações que têm que ser feitas ao teu espaço. Por exemplo, se faltou 10 centímetros para fechar um espaço ali, que não deu certo com uma caixa ou com algum módulo, eles vão botar um fechamentão, uma peça grande, reta. Tá, então móveis planejados são móveis que são feitos a partir das peças que a fabricante tem. Isso, mais ou menos isso aí. Entra mais numa linha que a galera tem para te disponibilizar. Então, saquei. eles têm uma biblioteca grande com padrões que eles têm, por exemplo, tem vários formatos de aéreos, mas o aéreo ele só pode ir de tal medida até tal medida. Tu não consegue customizar, fazer um grandão, entende? Algo assim. E já no móvel sob medida tu consegue. Cara, tu consegue fazer o que tu quiser. A gente entra, por exemplo, medida, a gente pega todas as medidas, tu consegue customizar tanto largura de móvel, tamanho, altura, acabamentos, tem uma gama de acabamentos maior, porque aí a gente trabalha com praticamente todos os acabamentos, porque eu vou comprar só pro teu móvel, pro que tu escolher, sabe? Então a gente então tem se eu quiser um puxador de alumínio com uma pedra de diamante, vai ter lá. Cara, dando pra fazer, a gente conseguindo fazer, encaixar, a gente faz. Não Caramba, tem... mano. A gente tem a marcenaria tem uma gama de possibilidades muito grande, cara. Tu consegue personalizar tanto a cor, o formato dos puxadores, se tu quiser com uma cava, não quero puxador, a gente faz sem puxador, tem várias formas que tu consegue fazer. Vai muito do que o cliente quer, do que o arquiteto desenha, do que o espaço pode proporcionar, né? Tem vários... mas isso vocês também ajudam o cliente, né? Se eu chego pra vocês, quero fazer o meu quarto com vocês, eu não preciso levar o projeto pronto ou eu tenho que levar o projeto pronto? Cara, depende. Tem marcenarias que conseguem projetar para ti e tem marcenarias que só executam para ti. O que hoje a gente trabalha? A gente trabalha com projetos prontos. Então, tu desenha com um arquiteto, com um designer, passa todas as tuas ideias, o que tu pensa, quais cores que tu gosta, qual é o estilo que tu gosta, sabe? Tu vai passar para uma pessoa que é especializada nisso e ela vai desenhar para ti de acordo com o que tu quiser. E aí a gente entra na parte de execução desse mobiliário para ti. Então a gente recebe esse projeto, orça para ti, te dá algumas opções dentro da mesma linha do projeto que tu quer. Eu quero baixar um pouco mais o custo. A gente pode alterar cores internas, alterar um pouco o estilo de ferragem. A gente consegue modificar nesse sentido. Mas a gente trabalha muito com isso, com o recebimento do projeto pronto. Tu não tem e tu quer executar com a gente tem alguns parceiros que a gente indica também, né? Tipo, alguns designers que a gente já trabalha, alguns arquitetos que a gente já faz vários trabalhos que podem te ajudar nessa parte de projeto. Uma galera boa, que vai fazer o bagulho pra ti ficar perfeito do jeito que tu quer. Isso aí, a gente consegue te auxiliar nisso também. Tá, e quais são os benefícios de eu querer ter um móvel sob medida? Porque literalmente eu posso ir na Redlar
e comprar uma escrivaninha, comprar um armário e botar na minha casa. Isso Entendeu? aí, cara. Pra gastar menos. Mas daí Depende, o sob medida, ele depende muito do que tu quer, do que tu precisa pro momento, por exemplo. Tu tá começando a vida e tu precisa de uma coisa muito básica. É muito mais valendo tu ir em alguma marcenaria e pegar alguma coisa assim mais pronta, ou numa loja e pegar alguma coisa pronta que te atenda pro momento. Tu quer fazer alguma coisa mais elaborada, que tem algum estilo, tu desenhou com um arquiteto, tu viu algum padrão de cor que tu quer diferente, tu vem pra gente, que a gente consegue te atender melhor nisso. A gente vai ter um padrão de qualidade muitas vezes melhor do que uma grande rede. A gente vai te dar segurança na parte de ferragens, tu vai poder escolher garantia tem. Com certeza. Quanto tempo de garantia? Cara, a gente dá 5 anos do móvel. 5 anos, cara? Tem garantia. E assistência pra vida toda, cara. A gente faz um móvel... Mano, 5 anos é muito tempo, velho. Cara, então... a gente costuma dizer que faz o móvel pro resto da tua vida. Então, se tu fez com nós e o móvel passou da garantia, não tem problema, a gente vai lá, te ajuda, faz assistência, troca corrediça, troca dobradiça. Não tem problema nenhum, a gente já faz muito isso. O que mais dá? Agora eu vou tocar um pouco na ferida. Qual que é o problema que mais tem nos móveis, normalmente? É ferragem, é madeira, o que é? Depende muito. Geralmente são ferragens, porque ferragem tem uma vida útil, digamos assim. E dependendo da ferragem que tu usar ou do acessório, ele vai gastando com o tempo e de tempos em tempos tu tem que fazer uma manutenção, uma lubrificação, até a troca da peça. Então a gente tem bastante isso, de ir lá e trocar uma corrediça pra ti, trocar uma dobradiça, uma fita de LED que queima, sei lá, deu uma variação de energia lá na tua casa e queima a fita de LED. Vocês colocam fita de LED também nos móveis? Cara, a gente entrega o projeto completo. Caramba, mano, eu pensava que isso ficava por minha conta, sacou? Eu só ganhava o móvel lá e eu colocava o resto. Cara, a gente trabalha dessa forma. Claro, depende muito do que a empresa trabalha e de que forma que ela trabalha, né? Mas a gente procura fazer e executar projetos completos. Então, eu vou te entregar, se o teu projeto tiver uma porta de espelho, um vidro, eu vou te entregar. Se tiver alguma peça metálica de serralheria, alguma coisa customizada, eu vou te entregar também. Tudo isso a gente orça e te entrega o projeto completo. Claro que, pra gente ter essa estrutura e conseguir fazer todos esses trabalhos, dificilmente a gente vai conseguir fechar um preço competitivo pra ti, só uma escrivaninha ou só uma mesinha, algo menor, porque a gente tem todo um custo por trás, toda uma estrutura que é feita e projetada para atender o projeto completo. Então, o nosso orçamento vai ficar um pouco acima do mercado. O projeto completo seria a casa inteira, digamos assim, ou o quarto inteiro. Isso, um ambiente inteiro. Na época que a gente começou, aí 8, 9 anos atrás, muita gente começou, muitas ficaram pelo caminho e outras deram continuidade, né? Porque eu também sempre deixo muito frisado. Hoje, eu também tenho produtos digitais, então, de certa forma, eu acabo sendo um educador dentro do mundo da tatuagem. Não é especificamente sobre tatuagem, é sobre caligrafia, mas que consegue adaptar. Então, eu tento ter a maior responsabilidade possível e não iludir o pessoal de falar, não, entra na tatuagem que vai dar certo, entende? Sim. Hoje em dia tá mais fácil o acesso, portanto também a briga por espaço é muito mais difícil. Claro. Tem muito mais pessoas hoje tentando a carreira de tatuador, porque percebe que dentro da arte, inclusive eu tenho contato com artistas de diversos campos, tanto da música quanto de artes plásticas, e eu percebo que na tatuagem é o meio artístico que tu consegue mais viver daquilo, entende? Sim. Porque eu vejo muita gente, cara, acho que o cenário da música, assim, acho que talvez pelo meio que eu convivo, pela minha bolha, eu percebo que assim, é meio complicado, sabe? É bem castigante pra galera que deve viver de música. Cara, e podcast também, cara. Podcast e música são muito difíceis. Porque, vamos dizer assim, ó, eu tenho um público, mas meu público não é muito grande.
sabe? Eu Sim. tenho seguidores, mas não tenho tantos seguidores. Como é que eu vou chegar pra um patrocinador e falar, meu, investe em mim que vai dar certo, sabe? O Não suficiente tem pra como ter eu fazer. verdade, né? Não tem como eu fazer isso, mano. Não tem como largar meu trampo CLT e viver somente de podcast, somente da minha arte, né? Muitas vezes vai ser uma empresa parceira que viu no ti um projeto e o potencial, mas eles sabem que naquele momento investindo em ti não vai ter esse retorno, né? Como eu tava falando, tem pessoas que na música eu percebo assim, cara, tipo, tu vai fazer um hit que seja, cara, já era. Consegue te manter durante um bom tempo pra fazer tua carreira, ou senão pelo menos conseguir se estruturar e não sair desse mercado. Ou senão, o cara que ainda consegue manter como uma renda extra vai tocar em barzinho, coisas do tipo, na noite mesmo. Sim. E tem pessoas que nem isso conseguem, nem entrada pra tocar na noite, entende? É muito difícil. Então, tem que ter uma abertura, né, desse espaço. E eu percebo que talvez a cena da música tenha isso, porque é uma cena muito antiga, então já tem muita gente que tentou esse sonho. E na tatuagem eu meio que traço um paralelo que tá começando a ficar dessa maneira. Antigamente, bom, já trabalhei em não muitos estúdios, mas bastante tempo em poucos. Eu comecei o meu primeiro ano de tatuagem, foi em casa, né? Eu não larguei o trabalho também. Eu fiquei nessa CLT e fazendo hora extra. Até que eu tive a oportunidade de ir ao estúdio, onde eu fiquei lá durante quase 4 anos, tem uns 3 anos e pouco. E depois fui pro Figini, que tô aí, vai fazer em abril 4 anos. Então... Ficou lá naquele outro estúdio que ficou 4 anos já? Cara... Foi lá onde eu te conheci, se eu não me engano. Na Skin Art. Isso foi antes do Figini, antes de stand-up tá, Figini. do lado do conjunto comercial ali no centro. Isso aí. Sim. Então, se tu quiser falar um pouco sobre o começo aí também, não me importa, a gente pode entrar nesse assunto. Cara, eu quero saber como é que tu começou a escolher letra, mano. Como é que tu começou a escolher letra? Bom, como é que tu escolheu letra, cara? Porque tem tantos negócios pra tu fazer. Tu pode fazer black work, tu pode fazer realismo, que são os mais procurados hoje em dia, né? E por que tu foi pra um lado que ninguém procurava, ninguém queria? Eu tava chegando nessa parte, eu dei o contexto e, cara, essa última pergunta que tu fez, tu abriu de fangrar, tu não tem noção. Daí eu vou começar a tainerelar mais ainda, porque pode ir. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso ontem mesmo, tá? Mas, então, eu cheguei, dei toda essa introdução pra chegar no estúdio, que foi ali que eu entrei na letra. Por exemplo, eu como musicista, eu não devo pegar e, por exemplo, botar assim... Peraí que eu tô me perdendo nas minhas ideias. Eu não devo pegar e usar exatamente o que a inteligência artificial me botou ali como música. Eu devo pegar 2 versos da minha música, botar na inteligência e falar, por favor, continue essas frases, tá ligado? E a partir disso, usar aquilo ali para me inspirar e não para copiar o que ela tá fazendo, saca? Sei. Tem um livro de um autor chamado Austin Kleon, que é Roube como um Artista. Ele defende isso, que você tem que saber o que capturar das produções das outras pessoas, das criações das outras pessoas, para não ser plágio e que isso possa influenciar positivamente a sua própria criação. E isso também na inteligência artificial, utilizando esses softwares daí, ele deve ser aplicado exatamente assim. Não deve se copiar, realmente, isso que você falou, concordo 100%. Copiar e colar jamais, mas utilizar como ferramenta de inspiração, de ideias, que é o que eu mais utilizo diariamente, sabe? Quando, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma página para a internet, eu preciso de uma descrição de um serviço, eu peço para ele e readapto, sabe? Já é meio caminho andado aí. Com certeza. Uma coisa que eu faço Ctrl+C, Ctrl+V é a descrição. Isso aí não tenho o que fazer. Sim. Eu só boto as informações do Ctrl+C, Ctrl+V, é isso aí. Mas quando eu tenho que fazer uma coisa mais séria, fazer uma música, fazer uma coisa desse gênero, eu acabo me inspirando com a inteligência artificial. Porque muitas vezes, tu sabe, tu é artista, tu sabe que muitas vezes vem somente o início da ideia e não vem o resto. Ou vem só o meio e não vem o início nem o final. E tu fica, tá, e aí? Como é que eu vou fazer isso?
E às vezes ele entrega informações irreais, né? Que não necessariamente são verídicas ou são ideias um pouco ainda misturadas e você tem que revisar, ver se está tudo correto e tal. Uma coisa que eu queria deixar... Só abrindo parênteses bem gigante também, eu sou esse de abrir parênteses, tá? É Pra que cima. pra você, que até agora ainda tá meio voando no assunto, ChatGPT é uma inteligência artificial que ele utiliza de dados de texto existentes na internet para gerar respostas de acordo com as suas solicitações via texto, tá bom? E fechou o parênteses aqui. E eu queria deixar bem claro porque às vezes as pessoas confundem, tem tanto hoje, atualmente, tem tanto serviço que usa inteligência artificial que fica até meio confuso o que é bom usar, o que não é, sabe? Eu vou abrir Mas mais eu um listei- parênteses nessa aí. Mais um parênteses. E pode fazer também malwares. O ChatGPT, É isso sabendo pedir pra ele, sabe fazer um vírus. Sabendo. Tu consegue... Meu, tu pode pedir pra ele fazer um programa pra ti, que ele vai te entregar todo o código. Todo o código. E aí é você capturar e começar os testes e tal. Mas eu queria listar aqui, se você me permite, Claro, pra quem não, todo pra teu. quem não trabalha com criatividade ou design igual eu, mas que quer utilizar do ChatGPT ao seu favor, tem umas funcionalidades que são bem úteis e eu queria deixar claro que para a tua audiência, para eles testarem, fazer dessa ferramenta uma utilidade no trabalho. E esse papo também ter algum conteúdo mais útil, além do nosso conhecimento, mais prático, né? Para quem está ouvindo a gente. Que é o seguinte, você consegue organizar no ChatGPT listas. Você tem, por exemplo, no Excel, copia aquela coluna e fala assim, organiza para mim por ordem por categorias. Por exemplo, se eu tenho um banco de dados, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Outro dia eu peguei várias perguntas de clientes que tinham enviado para uma empresa de assistência técnica de computadores, de videogames, enfim, de smartphones. Esse cliente me mandou todas essas perguntas, eu copiei todas elas do Wordzão, Ctrl+C, mandei pro ChatGPT e pedi assim, organize essa lista nas categorias notebook, videogame, console, né, e smartphone. Apertei colar e enviei. Pronto, ele me retornou essa lista organizada todas as perguntas nesses tópicos. Então isso é uma utilidade muito grande que me economizou uma quantidade absurda de tempo. Eu teria que ler cada pergunta para identificar de qual categoria é essa pergunta. Então isso, a organização de lista é uma coisa muito útil assim para quem trabalha no geral. Uma dúvida. Tu chegou a conferir para ver se ele fez certo? Conferir. Uma ou duas perguntas estavam fora de categorias, porque ele não conseguiu identificar que a palavra era referente a console. Por exemplo, tinha uma palavra escrita errada, que era Nintendo ou Xbox, eu não conhecia, não me lembro muito bem, mas era o nome do console em si, e ele colocou... ele tinha pedido na categoria outros também. Ele colocou ela em outros. Ele não colocou nas demais. Eu tinha pedido notebook, console, smartphone e outros. Justamente por isso. Porque dentre as perguntas também tinha assim, qual é o horário de funcionamento? Então isso não iria ir para nenhuma dessas categorias, a não ser outros. Outra funcionalidade que as pessoas podem utilizar é resumos textuais. Copia uma matéria de um portal X e fala assim, resume isso para mim em 200 palavras, em 100 palavras, com o texto, que ele vai te devolver isso resumido. Isso é mágico demais, isso é ótimo. Então vamos pegar um livro da faculdade e vamos botar lá para ver se vai funcionar. E também, por exemplo, você quer só ter a ideia principal desse texto antes de lê-lo por completo, então joga lá que ele vai te dar a ideia principal. Modelos de carta de apresentação para quem está procurando aí emprego no LinkedIn, modelo de currículo, ele te dá a estrutura de um currículo para a vaga X, para cargo X. Cara, é uma ferramenta riquíssima. E a diferença dela para o Google, claro, você poderia usar o Google. A diferença dela para o Google é que você está como se fosse conversando com uma pessoa. Ele te dá a resposta como se estivesse conversando com você. Inclusive, ele considera todas as perguntas anteriores para responder a sua próxima. Você pergunta... Isso, uma observação só. Isso, Isso tu abre chats, né? Tu abre conversas lá.
E daí a cada conversa ele vai pegar as informações daquela conversa. Se tu abrir uma conversa Isso aí. nova e pedir uma informação da conversa anterior, tu não vai conseguir. Porque ele Exato. vai ter em base aquela conversa que tá aberta no momento. Exato. Um exemplo é sugestão de cores para pintar meu quarto. E ele vai te sugerir as cores. E aí você só digita assim, outras. Ele já vai identificar que é outras cores em relação ao quarto. Então então isso é uma ferramenta riquíssima. Eu vou te dar um recomendo. exemplo aqui. Parece um acontece grande comigo. comercial dessa ferramenta, mas não é propaganda, não é público. Não é É, publi, é a realidade que vem nos ajudar e É isso aí. como que a internet, a informática, tá vindo nos ajudar de uma forma muito louca, né, cara? E, tipo, eu percebi que, por exemplo, eu coloco assim, eu preciso de uma descrição para o episódio tal do meu podcast, eu só boto meu podcast, que a gente sabe que é o Koalando, tá ligado? Daí do meu podcast e falei tal coisa com tal pessoa. Daí um exemplo, 6 dias depois, eu vou lá e coloco assim, eu preciso de uma coisa X para o episódio tal. Só um número do episódio, ele já vai puxar o nome da pessoa, cara. Quer dizer, a descrição desse episódio aqui, você fez no chat, utilizando inteligência artificial. Exatamente. Exatamente. Bacana. Perfeito. Mas E é vamos isso. lá. O que mais tu tem aí pra indicar para as pessoas usar, né, com a inteligência artificial no trabalho? Quando você precisa escrever um e-mail, mas não parecer muito sério, você pode pedir um tom de voz para a ferramenta. Eu quero que você escreva ou reescreva esse e-mail, se já tiver escrito, dizendo isso, mas que não soe muito sério, também não soe muito brincalhão, sabe? Ele consegue te enviar um texto, te reescrever um texto no tom de voz que você pedir. Eu quero estilo um adolescente falando. Ele vai te escrever como se fosse um adolescente Ele vai te falando. entregar tudo. É muito bacana. É muito louco, é muito louco. Cara, pra mim, uma das melhores ferramentas que já surgiram na vida são as inteligências artificiais. Só que eu fico um pouco com medo. Vou te ser bem sincero. Porque aquele rolê daquele filme até que os robôs dominam o mundo, tá ligado? E existe, eu tenho meu colega de TI do trabalho, ele me falou que tem como uma inteligência artificial criar uma consciência. Só que, claro, é muito longe, sabe? Mas Sim. imagina se elas criam uma inteligência e descobrem o código por trás delas e elas acabam criando um outro código pra bloquear esse código, tá ligado? Porque elas vão ter tudo do mundo, eles vão saber, mano. E a gente não... A gente é somente seres humanos, né? Seres humanos carnais. Mas existiu um aplicativo há alguns anos, que eu não vou me lembrar o nome agora, e que ele foi bloqueado no Brasil por conta disso. As pessoas... Era um chat também com o robô, e o robô foi aprendendo a ofender as pessoas, a xingar as pessoas, porque as pessoas faziam isso com o robô e ele ia aprendendo. Então chegou a ser banido do Brasil. Eu não me recordo mesmo o nome, mas se você jogar no Google aí, aplicativo, banido Brasil, xingamento, acho que vai aparecer. Não, o brasileiro É muito destrói doido, tudo, velho. né, cara? O brasileiro destrói tudo, quase. Bom, Mas vamos indo. as ferramentas têm que serem... As ferramentas devem estar atentas a esse público brasileiro aí. Devem estar bem atentos, porque a gente é difícil lidar com a gente.